Euronews Noite, bem-vindo. Vladimir Putin definiu o dólar norte-americano como alvo a bater no sistema financeiro mundial. O presidente russo quer acabar com o que diz ser um instrumento de pressão de Washington. Vejamos os destaques que marcam a atualidade. Putin e Xi Jinping unem forças contra a tática agressiva de Donald Trump. António Guterres alerta para os perigos da escalada da guerra comercial. Theresa May sai de cena, deixa caminho aberto à sucessão e um Reino Unido à procura de rumo. Grécia reconhece na lei que sexo sem consentimento é violação. Maus ventos sopram na principal economia europeia. Banco Central da Alemanha prevê abrandamento económico. Veleiros de todo o mundo em Paris para fazer parte da Armada da Liberdade. O presidente russo relançou a pressão contra o papel do dólar na economia mundial. Putin e Xi Jinping unem forças contra Washington e António Guterres pede que se evite a todo custo a escalada da guerra comercial. As táticas agressivas dos Estados Unidos, como a campanha desencadeada contra a Huawei, vão levar a guerras comerciais e a possíveis guerras reais. É o alerta de Vladimir Putin deixado no Fórum Económico de São Petersburgo, ao lado do seu forte aliado Xi Jinping. O presidente russo acusou Washington de egoísmo económico desenfreado. O atual modelo de relações económicas está, infelizmente, em modo de crise e esta crise é compreensível. Quais são as fontes da crise? Creio que a razão principal é que o modelo de globalização que foi proposto no final do século XX é cada vez menos adaptado à nova realidade económica emergente. Para o secretário-geral da ONU, é importante evitar que os Estados Unidos e a China se deixem enredar numa disputa comercial que pode ser perigosa. António Guterres afirmou: Acho que é nosso dever evitar que o mundo caia numa nova Guerra Fria. Uma outra Guerra Fria de dois blocos que provavelmente iriam ficar completamente separados de uma perspectiva monetária, militar, mas também a nível do comércio e da tecnologia. Isso seria extremamente perigoso para todos nós e precisamos de fazer tudo para evitá-lo. Também o presidente chinês apela a uma solução. Vladimir Putin, por seu turno, aproveita a ocasião para relançar a batalha contra o papel do dólar no sistema financeiro mundial, acusando Washington de usar a moeda como instrumento de pressão. Boris Johnson mantém o favoritismo para a liderança dos conservadores. Os trabalhistas querem eleições. Farage oferece ajuda para negociar o Brexit. Assim vai o Reino Unido no dia do adeus de Theresa May. Theresa May está a partir de hoje na gestão dos assuntos correntes até à nomeação do seu sucessor. Está aberta oficialmente a corrida à liderança do Partido Conservador. Um momento delicado para os Tories, que acabam de ganhar à justa uma eleição regional e têm o Brexit às costas. O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, reclama eleições legislativas. No dia em que Theresa May deixa de ser líder do Partido Conservador, a minha mensagem para todos que disputam a liderança do partido é: vamos a isso. Estamos prontos para uma eleição geral a qualquer momento. A eleição em Peterborough foi também um revés para Nigel Farage, que surgia nas sondagens como potencial vencedor e que não conseguiu colocar nenhum deputado no Parlamento. Farage entregou uma carta em Downing Street oferecendo a ajuda do seu partido nas negociações do Brexit com a União Europeia. Seja qual for o conservador que substitua Theresa May, terá o Brexit nos braços. Hoje é o último dia da líder conservadora e não quero ser muito duro. Ela disse-nos 108 vezes que íamos partir a 29 de março e não o fizemos. Agora há um monte de candidatos a dizer que vamos partir no dia 31 de outubro. Eu realmente, francamente, não acredito uma palavra do que eles dizem.
Boris Johnson é o favorito entre vários concorrentes para substituir May. O partido vai decidir em votação interna nas próximas semanas. Johnson viu as suas hipóteses reforçadas por uma decisão judicial que o acusa de ter mentido sobre os benefícios do Brexit durante a campanha para o referendo em 2016. A Grécia é o 9º país europeu a reconhecer legalmente que sexo sem consentimento é violação. O governo acabou por ceder à pressão para alterar a versão preliminar da lei que redefine este crime. Sob forte pressão de ativistas e da opinião pública, à última hora o governo grego reviu a lei que redefine o que é violação. A versão preliminar da lei, entretanto emendada, não reconhecia que o sexo sem consentimento é violação e restringia ainda mais a definição legal existente. Não é mais necessário provar o uso de violência para que um caso seja levado a tribunal como violação. Agora sabemos e compreendemos que quando duas pessoas querem ter sexo há consentimento, mas se uma não quiser ou não puder dizer que não quer, isto é violação. E isto está protegido agora pela lei grega. Os ativistas esperam agora que os atores do sistema judicial recebam orientações claras sobre esta mudança na lei. Acho que é um passo importante dar uma resposta à cultura existente de violação na Grécia. Infelizmente, temos tido muitos exemplos nos últimos tempos. Ataques, violações e até femicídios. Portanto, isto é justiça para as vítimas e uma rede de segurança para nós. A Grécia é o 9º país europeu a reconhecer na lei que o sexo sem consentimento é violação. As estatísticas sobre o número de vítimas de violação na União Europeia são chocantes. Uma em cada 20 mulheres com mais de 15 anos foi violada, de acordo com os dados da Agência dos Direitos Fundamentais. Mas a maioria dos países europeus não reconhece que o sexo sem consentimento é violação. A maior economia europeia está a abrandar. O Banco Central da Alemanha aponta o dedo à conjuntura internacional, nomeadamente à guerra comercial entre Washington e Pequim e também ao Brexit. O Banco Central alemão reduziu as previsões de crescimento para o resto do ano. Por detrás do abrandamento da principal economia europeia estaria a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, assim como a incerteza provocada pelo Brexit. No relatório, o banco refere que, apesar de resultados melhores do que o previsto no primeiro trimestre, a procura deverá manter-se fraca para o resto do ano, na ordem dos 0,6%. Em dezembro passado, as previsões do banco apontavam para 1,6% de crescimento. O anúncio segue-se à rejeição de um aumento nas taxas de juros do euro pelo presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. A nível doméstico, a Alemanha debate-se também com um governo de coligação enfraquecido, que mesmo assim merece a confiança do presidente do Banco Central Alemão, Dieter Kempf. Os peritos afirmam que a conjuntura internacional está a levar à redução das exportações e ao aumento das importações. A indústria automóvel é um dos setores mais afetados. Para além da conjuntura internacional, o setor enfrenta também a concorrência dos veículos elétricos, assim como regulação antipoluição mais exigente. No relatório, o Banco Central Alemão alerta para os riscos do abrandamento económico, que poderá ter efeitos sobre o emprego, cuja taxa se mantém entre as mais elevadas do continente. Para o próximo ano, o Banco Central Alemão prevê uma taxa de crescimento na ordem dos 1,2%. Paris decidiu proibir o estacionamento de trotinetes nos passeios. A presidenta da Câmara fala em anarquia e quer regras no uso do veículo elétrico que transformou a mobilidade e a paisagem urbana nas grandes cidades. Quem vive ou visita as grandes cidades europeias encontra facilmente, um pouco por todas as esquinas, trotinetes. Depois de uma freguesia em Lisboa começar a multar o mau estacionamento destes veículos elétricos,
Paris foi mais longe. A capital francesa decidiu proibir o estacionamento de trotinetes nos passeios e diminuir o número de empresas que operam na cidade. Quanto ao número total de trotinetes, como já disse antes, já é muito elevado. Por isso, peço aos operadores para começarem a reduzir a frota até à adoção da nova lei da mobilidade, que vai criar o quadro legal de que precisamos. Só na cidade de Paris há 12 empresas com este serviço, mais do que em todos os Estados Unidos. Uma capital com 20 mil trotinetes, usadas pelos locais no dia-a-dia, mas também por turistas. Quem as usa diz que o sistema é rápido e fácil. É tão independente, livre, é como em pleno século XXI andarmos por todo o lado de forma divertida e conseguimos ver tudo. Podemos usá-las em zonas históricas e em zonas modernas, e essa combinação é muito boa. Acho que é um sistema interessante, rápido e simples de usar e é fácil encontrar trotinetes. Mas às vezes pode ser um pouco perigoso porque há muita gente que as usa em cima dos passeios e até na estrada ao lado dos carros e sem usar capacete. Faz com que seja um pouco complicado. Outro problema que é levantado desde que esta moda chegou às cidades é a condução destes veículos nos passeios. Quem faz da vida à estrada, como os taxistas, reconhece o comportamento de alguns utilizadores como um problema. Os jovens fazem coisas incríveis e então quando são dois em cima das trotinetes ainda é pior. Às vezes utiliza a buzina para os avisar para saírem da frente do carro, mas eles não prestam atenção. Já os adultos são diferentes. Exceto aqueles que andam nos passeios. Aproximam-se tanto que se eu virar para um lado ou para o outro, acabam por vir bater em mim. Mas para este problema, a autarquia parisiense também tem uma solução. Quer reduzir a velocidade dos dispositivos para 20 km por hora. Em zonas pedestres, estas duas rodas, amigas do ambiente, não poderão passar os 8 km por hora. Muito petróleo, mas gasolina nem por isso. A Venezuela pode ficar na penúria de produtos refinados. Em protesto, funcionários da empresa estatal de petróleos alertam que o país está sem capacidade de refinação, apesar de ter 5 refinarias. A Venezuela vai ficar sem gasolina dentro de um mês, apesar de deter as maiores reservas de petróleo do mundo. Quem o garante são os trabalhadores da empresa estatal Petróleos da Venezuela. Durante uma manifestação de vários sindicatos em Caracas, os trabalhadores petrolíferos revelaram que 5 das 6 refinarias que existem no país estão totalmente paralisadas e que a que está em funcionamento está apenas a trabalhar a 10% da sua capacidade. A venda de gasolina está a ser racionada em várias regiões. Por exemplo, desde segunda-feira, os motoristas do estado de Lara só podem comprar 30 litros de combustível. Os sindicatos acusam o governo de discriminação por haver gasolina em Caracas, mas falta dela em 16 estados do país. A escassez de petróleo foi agravada pelas sanções financeiras dos Estados Unidos contra a Venezuela e a petrolífera estatal. Entre marés e marinheiros surgiram de todos os cantos do mundo empurrados pelo vento. Trata-se da Armada da Liberdade, um encontro de fabulosos veleiros que têm durante alguns dias porto de abrigo. É um dos maiores eventos marítimos do mundo e este ano acontece em modo ainda mais festivo, já que a Armada da Liberdade celebra o seu 30º aniversário. O encontro decorre em Rouen, França, a cada 4 a 6 anos desde 1989. Durante 10 dias, dezenas de veleiros, navios civis e militares, dos mais aos menos modernos, atracam nas margens do Sena. É importante que possamos ver tudo o que faz parte do património nacional. O navio de guerra francês, o Monge, é um dos que faz as delícias dos visitantes. É enorme, imponente, especialmente os radares que tem na ponte, que são enormes. É realmente uma grande embarcação. Até 16 de junho as visitas são gratuitas. Haverá ainda concertos e fogo de artifício todas as noites, desfiles de tripulações, descoberta de uma réplica da Estátua da Liberdade e até a Força Aérea Francesa sobrevoará os céus desta cidade da Normandia.
E de vento em popa chegamos ao final desta viagem pelas principais notícias desta sexta-feira, 7 de junho de 2019. Obrigado por estar connosco e continue por aí.